O número 1 se torna um deus grego. Tudo começou há 2.500 anos na Grécia Antiga, ou Grécia Moderna, como era então, por causa de um sujeito de nome Pitágoras. Pitágoras? Ele não tinha uma teoria? O quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Isso mesmo, o teorema de Pitágoras. Um pouco chato, eu nunca entendi bem. Eu acho que Pitágoras foi um cara bem interessante. Ah, é? Ele tinha uma escola onde seus pupilos tinham que deixar seus bens materiais, só comer vegetais e jurar nunca tocar em feijões. Mas por que não? Ele acreditava que quando você solta gases, sua alma escapa. É incrível o que se aprende nas escolas hoje. Grécia, 520 anos antes de Cristo. É verdade que Pitágoras era um pouco esquisito. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e no seu retorno à casa montou sua escola vegetariana de matemática. Aqui ele se dedicou à exploração das maravilhas e mistérios contidos nos números. Pitágoras foi o primeiro homem a ter a ideia de números ímpares e pares. E lhes deu sexos. O 1 era macho, o 2 fêmea e assim por diante. Ele também gostava dos números inteiros, coleções de uns. Ele percebeu que alguns números inteiros tinham formatos agradáveis. O 3 faz um triângulo, o 4 um quadrado. 1 mais 2 mais 3 mais 4 criavam o 10, que formavam um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o 1, eventualmente, ajudaria a explicar uma das questões filosóficas fundamentais da época. Os filósofos gregos sempre tentaram descobrir do que são feitas todas as coisas. Um filósofo disse que tudo era feito de fogo, outro de ar, outro de água. Pitágoras dizia que tudo era feito de números, inclusive a música. Para descobrir o que Pitágoras quis dizer, eu vim ao Centro de Jardins de Waterbury, em Oxfordshire. Ah, muito obrigado. Tudo que eu preciso agora é de um matemático. Ah, eu sou um matemático. Mas que sorte! Mas se quer conhecer Pitágoras, música e matemática, vamos precisar de vasos de tamanhos diferentes. Ah, olha só. Perfeito. Pitágoras queria entender por que certas combinações de notas soavam tão lindas e harmoniosas. Se tocarmos um vaso, temos uma nota. Mas se combinarmos com a nota deste vaso, é uma combinação ruim. Vamos ouvi-la juntas. Isso não funciona muito bem. Mas se eu tocar este vaso aqui... Essa é uma linda combinação. Vamos ouvi-la juntos. Mas por que é uma combinação tão bela? E a resposta é matemática. A relação entre os pesos desses vasos é uma perfeita proporção de 1 para 2. E é esta combinação de números inteiros que faz este som agradável, diferente do primeiro vaso. Esta seria uma proporção de 1 para 1.264, que não é um número inteiro e que está causando um péssimo som. Então Pitágoras dizia que a harmonia é a combinação de números inteiros. Isso mesmo. Números que são coleções de uns. Pitágoras percebeu que os números inteiros eram o verdadeiro motivo para sons tão bonitos. E isso o empolgou tanto que ele concluiu que a matemática realmente era a base de tudo e que explicaria a harmonia musical, o cosmo, e por isso criou a frase "a música das esferas". Podemos? Ah, não vejo por que não. Se a beleza da música dependia dos números inteiros, então tudo dependeria, concluiu Pitágoras. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 deve ser a matéria-prima da qual o universo é feito. O número 1 nunca foi tão admirado. Mas, no fim das contas, Pitágoras e todo o seu sistema de crenças foi condenado.
E, ironicamente, o triângulo que o tornou famoso causaria a sua ruína. Se o 1 estava no centro de tudo, deveria estar no centro de todo o triângulo, mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. A questão é que não estava. Pitágoras tentou fazer os 3 lados com um número exato de unidades, mas simplesmente não podia ser feito. Quando um de seus discípulos tentou mostrar isso, os outros o afogaram. Todo o sistema de crenças de Pitágoras de que o mundo era feito de unidades era uma mentira. Pobre velho Pitágoras, derrotado pela sua forma geométrica favorita. O 1 estava prestes a ingressar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Como todos antes dele, Pitágoras não pensava em números sem que representassem algo real. O 1 não era 1 se não representasse uma cadeira, ou um passo, ou um apresentador de TV. Mas os matemáticos que sucederam Pitágoras se livraram dessas restrições. Arquimedes hoje em dia é famoso por ter sido o primeiro exibicionista, mas na verdade foi o maior matemático da antiguidade. Eureka! Eureka! Arquimedes adorava fazer jogos com números. Ele levou a matemática para um mundo inimaginável, porque nesses jogos ele deixava os números realizarem coisas impossíveis, como calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E ainda que estes jogos matemáticos pareçam loucos, às vezes chegavam a resultados construtivos a ponto de nos beneficiarmos até hoje. Por exemplo, ele estava obcecado com o que aconteceria se pegasse uma esfera e transformasse em um cilindro. Qual seria a diferença entre as áreas? Eu, pessoalmente, não dou a mínima. Mas para Arquimedes, foi o momento de maior orgulho de sua vida quando finalmente conseguiu desenvolver a fórmula. E por mais que fosse um ato louvável de puro desafio matemático, no final das contas, acabou provando ser incrivelmente útil. Pois, graças a Arquimedes, mais tarde, cartógrafos a partir do globo fizeram um mapa plano. O 1 não era mais a essência do universo, mas estava ajudando a criar uma era de ouro da matemática teórica. Mas uma nova força estava conquistando o mundo, e o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com obsessões bem diferentes. Arquimedes viveu em Siracusa, e quando os romanos invadiram em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo extremamente cativante. A verdade é que ele estava tão envolvido no seu trabalho que só conseguiu dizer: "Eu lhes peço, por favor, não interrompam isto." Talvez uma atitude não muito sábia. Era o fim da matemática teórica no mundo clássico. Os romanos não estavam interessados em abstrações fantasiosas, como calcular o peso de todas as cabras que já existiram. Eles estavam interessados em poder. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Ele teve que deixar o mundo confuso da matemática abstrata para trás e seguir com pensamentos mais práticos. O número 1 se alista no exército.